Como é possível? A seguir, em Como é Possível. A calça jeans se tornou a peça de roupa mais onipresente do mundo, usada tanto no trabalho quanto nas passarelas. Mas como o algodão cru é transformado em milhões de pares de calças de jeans? Apreciar uma boa garrafa de vinho é um verdadeiro ritual. E é muito importante usar a taça correta. Mas como é a produção em massa das taças de vinho mais perfeitas do mundo? Junte-se a nós para descobrir como em Como é Possível? Elas são possivelmente as peças de roupa mais populares do mundo e, ao mesmo tempo, as mais individuais. Como qualquer cowboy urbano pode atestar, nada cai tão bem quanto um par de calças jeans. O jeans foi inventado logo após a Corrida do Ouro na Califórnia, quando um homem chamado Levi Strauss começou a fazer calças de denim com rebites de cobre para os mineiros. Dizer que sua aposta deu certo seria pouco. 450 milhões de pares são vendidos anualmente só nos Estados Unidos. No mundo inteiro, o mercado de jeans movimenta cerca de 40 bilhões de dólares. Mas cada par de calças faz uma jornada incrível, da fazenda de algodão à prateleira da loja. Então, como é possível? Guadalajara, no México. Depois que o sol se põe, começa um evento espetacular. Estamos em Cuervos Chuecos, o maior rodeio do México. Anualmente, dezenas de cowboys malucos invadem a arena VFG, de 12 mil lugares, com o objetivo nada realista de se equilibrar sobre um touro muito nervoso. Para a plateia, ver seu peão favorito cair no chão faz parte do espetáculo. E isso sempre acontece. É apenas uma questão de quando e com que força. Para chegar à final, os peões têm que montar por no mínimo 8 segundos. Não é nada fácil. Para não serem pegos de calças curtas, eles usam colete e capacete. Mas como nada garante sua segurança, eles precisam de toda a proteção possível, o que inclui as calças jeans. Por isso, o grande favorito, Ramiro Gonzalez, leva seu jeans a sério. Usamos equipamento de proteção, mas o jeans é importante. Todo mundo tem uma calça especial para montar. Ela faz a diferença. Esperemos que sim, pois seria uma pena se as calças da sorte de Ramiro acabassem com um rasgo no traseiro. Ou pior, na parte da frente. Ninguém gostaria de ver isso. No geral, fica bem claro que as calças de um cowboy têm de ser páreo para o touro que ele monta. Tudo começa a 650 quilômetros nas planícies de Torreón. Aqui, nestas vastas lavouras, cultiva-se um dos produtos mais importantes do México, o algodão. A coleta manual do algodão é um trabalho lento e cansativo. Cada pessoa só pode colher 50 quilos por dia e nunca se sabe se todo o algodão será colhido antes que o tempo mude. Felizmente, o fazendeiro Juan Antônio tem uma carta na manga. A colheitadeira mecânica. Em apenas 5 minutos, esta máquina pode colher tanto algodão quanto um homem num dia inteiro. As plantas arrancadas do solo passam entre 2 tambores rotativos. Eles são ligados a uma série de fusos cobertos de farpas, que removem as bolsas de algodão maduro dos galhos. Depois, o algodão é sugado por um tubo e jogado num cesto basculante.
Quando a caçamba de Juan está cheia, Francisco Gonzalez comprime o algodão em fardos enormes, prontos para o transporte. Mas cada tonelada colhida é composta por 500 quilos de sementes, 100 quilos de folhas e outras plantas, e apenas 400 quilos de fibra de algodão. Então, para separar o material valioso do restante, ele passa por este descaroçador dos anos 50. Esta máquina antiga e fascinante, mas parece uma jukebox monstruosa. Seu trabalho é secar e limpar a colheita, peneirando as sementes e folhas indesejadas ao passar o material por uma grade fina. É um trabalho sujo, mas do outro lado surgem fardos de algodão refinado que pesam 200 quilos e contém fibra o bastante para produzir 325 pares de calças jeans. Antes, porém, o algodão cru deve ser transformado em denim. O que acontece aqui, na fábrica Denimarte, no estado mexicano de Puebla. O problema é que os fardos de algodão são diferentes uns dos outros. Então, para criar uma fibra uniforme, o algodão precisa ser misturado. Este processo começa aqui, com a abertura dos fardos. Uma máquina chamada Truchler Blendomat usa um braço mecânico para remover fibras do topo dos fardos. Estas fibras passam por dutos e chegam aos misturadores, antes de serem limpas com jatos de ar que empurram o lixo para o fundo. As fibras resultantes ainda não se parecem com um fio. Então, cabe a operadores como José e sua fiel DK760 realizarem o processo conhecido como cardagem. Apesar do nome, a cardagem não tem nada a ver com um jogo de cartas. Ela é apenas o processo de desembaraçamento das fibras, no qual o algodão é penteado e transformado numa espécie de teia. Então, as fibras são esticadas, formando um fio grosso, chamado de fita. A velocidade de 450 metros por minuto, 6 fitas são esticadas e combinadas. O estágio seguinte é a fiação. Em cada uma dessas estações, as fitas de algodão são puxadas e trançadas a um ritmo de 120 mil giros por minuto. Cada fita de algodão tem entre 100 e 250 fibras, e apenas 20 gramas de fibras podem gerar 1 quilômetro de fios. Nestes rolos gigantes, temos algo que começa a se parecer com o algodão que conhecemos. Mas, para que o jeans fique azul, o algodão precisa ser tingido de... isso mesmo, amarelo. Mas não entre em pânico. Ramiro, o cowboy, não vai montar seu touro parecendo uma banana ambulante. O corante é amarelo porque o pigmento azul índigo não é solúvel em água. Então, ele tem de ser misturado com um agente redutor, o hidrosulfito de sódio, que por acaso é amarelo. Depois, quando ele é removido, algo mágico acontece. Normalmente o pigmento índigo é amarelo, mas assim que entra em contato com o oxigênio, ele fica azul, como você pode ver na superfície do copo. Como a ligação entre a tintura e o algodão não é muito forte, o jeans desbota gradualmente. Mas, obviamente, se o jeans não desbotasse, não seria jeans. A fibra é tratada com amido de milho para ficar mais dura e, após uma secagem, o algodão está pronto para o uso. O problema é que ele está azul demais. O nome denim vem de um tecido francês, a Serge Denim, sendo que Nîmes é uma cidade na França. Olhando de perto, podemos ver que ele contém uma trama de fibras brancas e azuis. Então, quando o algodão é colocado no tear, ele é misturado com um fio branco para cada 3 fios azuis. Cada um desses teares produz 3.000 metros de denim por semana, mais do que o suficiente para abastecer o guarda-roupa de vários cowboys como Ramiro. Estes jeans são feitos aqui, em Tehuacán. Esta é a maior fábrica de calças jeans do México e ela fornece artigos para as grifes mais famosas dos Estados Unidos, produzindo 400 mil pares por mês.
Um par de jeans típico com 5 bolsos usa 15 peças de tecido. Primeiro, eles empilham um denim em blocos de 100 camadas, de onde sairão todas as peças da calça. Cabe ao designer Antônio Martinez cuidar para que o mínimo de material possível seja desperdiçado. Usando um computador, ele consegue limitar as sobras a apenas 7%. Quando ele fica satisfeito, os moldes são impressos em papel. Em seguida, o padrão é esticado sobre o denim. Este estágio exige um pouco de força bruta. E com 100 camadas de denim, qualquer erro custará caro. Após o corte, começa uma operação militar, com um exército de costureiras realizando tarefas específicas. Cada par de jeans leva 15 minutos para ser feito e requer 1,60 m de denim, centenas de metros de fibras, 6 rebites e um zíper ou 5 botões. Quem faz os vincos é Mari Cruz. Sim, me gusta muito. Gosto do meu trabalho porque não há tanta pressão quanto em outras áreas da fábrica. Eu passo 300 pares por dia. Mi tarea es de 600. Mari dá os toques finais a um par de jeans novo em folha. Mas ele ainda não está pronto para cobrir o traseiro de um cowboy. Hoje em dia, ninguém quer usar jeans que parecem saídos da fábrica. Por isso, eles estão prestes a ser vestidos em pernas de borracha inflados e um pouco maltratados. Em apenas 60 minutos, esta equipe vai deixar as calças com a aparência de que passassem os últimos 5 anos sendo arrastadas numa mina. Então, eles começam a lixar áreas estratégicas, rasgar bordas e adicionar manchas. Depois de devidamente amassadas, elas encaram uma arma de raio laser ultramoderna. Estes jeans sofrem mais do que os cowboys no rodeio. Para terminar o serviço, eles são jogados nestas máquinas de lavar gigantes com alguns baldes de rocha vulcânica. Depois de secos, os jeans estão pré-encolhidos e pré-desgastados. Ou destruídos, dependendo do seu ponto de vista. Após passados e devidamente etiquetados, para mostrar se são de uma grife cara ou baratos e práticos, eles são encaixotados e enviados aos peões de boiadeiro de todo o mundo. Há poucos anos, se você quisesse saborear seu champanhe ou Bordeaux numa taça adequada e elegante, um jogo de boa qualidade custava uma fortuna. Na época, a fabricação de taças era um processo complexo. E só os melhores artesãos tinham a habilidade necessária para soprar o corpo de vidro, criar a haste e fundir as peças com perfeição. Mas hoje em dia, em todo o mundo, vende-se mais de 100 milhões de taças de vinho por ano. Obviamente, produzi-las à mão seria loucura. Então, como é possível? Nossa história começa na Polônia, com um poço de areia gigantesco. Esta é a pedreira Osiecznica. Com 400 metros de largura, 2 quilômetros de comprimento e 40 metros de profundidade, ela cobre uma área de 80 hectares. Eles estão escavando aqui porque esta área contém depósitos de 50 metros de espessura de quartzo excepcionalmente puro. A matéria-prima perfeita para a produção de taças de vinho de qualidade excepcional. Chova ou faça sol, o sempre eficiente Henryk Widinski trabalha com sua escavadeira para manter a areia fluindo e garantir a produção de 2.800 toneladas diárias da pedreira. É um trabalho duro, mas alguém precisa fazê-lo. Para ser sincero, é difícil manter a atenção. É meio monótono. Eu tenho que ouvir o rádio para não me desconcentrar. Normalmente, a areia de quartzo contém traços de óxido de ferro, o que dá um tom esverdeado às taças de vinho mais baratas.
A areia daqui é tão valorizada por conter menos de 270 pares de óxido de ferro por milhão. Sua pureza excepcional explica por que é tão procurada para a fabricação de taças de alta qualidade. Mas nem todos os grãos de areia são iguais. Apenas os que têm 1/10 de milímetro e meio milímetro são utilizados na fabricação de vidro. Então, o arenito da pedreira é triturado e levado por uma esteira à fábrica Quartz Everett, onde é depositado em pirâmides enormes. Ao empilhar a areia desta maneira, os pedregulhos maiores vão naturalmente para as bordas, permitindo que os grânulos menores sejam extraídos através de um alçapão escondido embaixo das pilhas. Após uma peneiração, para remover os grãos com mais de 1 milímetro, a areia é misturada à água corrente. Isso faz com que os grãos maiores afundem e os mais leves fiquem perto da superfície, facilitando o aproveitamento dos grãos médios. Em seguida, a areia encharcada é seca por filtros a vácuo, até que contenham menos de 0,2% de umidade. O resultado final é uma areia composta por grãos perfeitamente uniformes, cada um da espessura de um fio de cabelo humano. Guardada em tambores enormes, a areia está pronta para ser usada. Por sorte, para descobrirmos como elas são transformadas em copos, basta uma rápida viagem de 76 quilômetros cruzando a fronteira da Alemanha Oriental. Há mais de 500 anos, a pequena cidade de Weißwasser é famosa por sua produção de vidro. E no início do século XX, esta região era a maior produtora de vidro da Europa. Hoje, essa tradição continua na moderna fábrica Stolz-Lausitz. Diariamente, essa fábrica consome mais de 8 toneladas de areia de quartzo refinada e produz mais de 100 mil copos e taças brilhantes. São 25 milhões por ano. Mas transformar essa areia em vidro não é fácil. Para isso, é preciso derreter a areia, o que exige uma fornalha absurdamente quente, pouco acima de 1.600 graus centígrados, para sermos precisos. O resultado é um lago de lava caseira, e cabe a Thomas Land ficar de olho nele. Eu me sinto um churrasquinho. Após quase 2 dias cozinhando na superfornalha, a massa derretida finalmente atinge a consistência perfeita para ser soprada. Mas, em vez de um exército de sopradores tradicionais, a fábrica usa uma equipe de robôs de aparência feroz. O gigantesco carrossel para sopragem de vidro tem 4 metros de altura, quase 3 de largura e pesa mais de 4,5 toneladas. Usando uma série de jatos altamente precisos, ele injeta um volume exato de ar comprimido na massa de vidro derretido, sem parar de girar, produzindo 40 corpos de taça por minuto. Enquanto isso, um carrossel análogo forma as bases das taças. Depois, este labirinto escuro e complexo de esteiras e rotatórias reúne as peças, que ainda estão incandescentes a mais de 500 graus. Agora, o desafio é uni-las sem criar uma junta frágil. Então, elas passam por um queimador de chama dupla, que derrete novamente as pontas das peças. Isso solda os corpos às bases, e o próprio peso da taça faz com que ela atinja a altura adequada. Mas caso os corpos esfriem rápido demais, a superfície se contrairá mais rápido do que o interior, fazendo com que o vidro se quebre. Então, eles entram neste forno de 25 metros de comprimento, criado para resfriar, não esquentar. Este é um forno de recozimento, ou Leer. Seu trabalho é reduzir a temperatura lentamente de 500 para 50 graus ao longo de 90 minutos. E o resultado é este exército de peças de vidro cristalinas. Mas ainda falta um toque delicado às frágeis taças. Uma borda perfeita, que não machuque os lábios. Para remover a borda irregular deixada pela sopragem sem quebrar o vidro, as taças passam por um processo de acabamento. Uma lâmina giratória abre um pequeno sulco ao longo da borda.
E depois de uma rápida passagem pelos menores bicos de Bunsen do mundo, a borda se expande levemente, quebrando ao longo do sulco. Após um derretimento final da nova borda, as taças adquirem um acabamento perfeito. Depois de atingirem uma temperatura razoável, a única coisa que separa as taças do mundo exterior é o olhar atento de inspetores de qualidade, como Cristina Stroller. Eu tenho que ser muito precisa porque o cliente quer um produto de qualidade. Ao menor defeito, Cristina dá um fim rápido à vida efêmera das taças. A gente se acostuma com o som, não incomoda nem um pouco. Incrivelmente, até 30% das taças produzidas não chegam a sair da fábrica. Mas o desperdício não é tão grande quanto parece, pois os fragmentos de vidro, conhecido como aparas, são um ingrediente fundamental no processo de produção. Quando adicionadas à fornalha, elas ajudam a baixar o ponto de derretimento da areia. Agora, basta embalar as taças e elas estarão prontas para o transporte. Então, da próxima vez em que estiver saboreando um merecido gole de champanhe, por que não fazer um brinde às pessoas que tornaram isso possível? Versão brasileira Vox Mundi. Droga! Espreitando sorrateiramente pelos quintais do mundo, um instrumento letal aguarda sua vez. Será mesmo? Cortador de grama letal. Eu gostei, óbvio. Queremos saber o que acontece com as pedras quando elas interagem com o cortador. Criamos o nosso laboratório gramado aqui para remover as variáveis e ver com clareza o que acontece com as pedras. As silhuetas foram pintadas em isopor, então, se alguma pedra sair do cortador com alguma força, o isopor é frágil o suficiente para mostrar com clareza. O que nós queremos ver é o que acontece quando as pedras e a lâmina do cortador de grama interagem. Eu não quero fazer mais isso, tá dando medo. A tempestade de pedras e ricochetes não poupou ninguém. Vem cá! Oh, meu Deus! Acertou? Com as vítimas de isopor cravejadas. Ela atravessou totalmente. O mito de que um cortador de grama pode lançar pedras como se fossem balas está no caminho certo. Pense duas vezes antes de chamar um Meatbuster para cortar a sua grama. Fica a dica. Eu nunca mais quero empurrar um cortador nessas condições.